Scott Lang agora é conhecido por todos como Homem-Formiga, integrante dos Vingadores, salvador do mundo. Ele está numa vida boa com sua parceira Hope Van Dyne. Ele está de boas com a vida, mas essa de boas com a vida acaba sendo interrompido quando um portal para o reino quântico construído pela sua filha acaba que abduzindo todos da sua família de volta para o reino quântico, onde eles são colocados em uma situação em que eles têm que combater uma nova ameaça chamada Kang, o Conquistador, enquanto tentam fugir do reino quântico. Vem comigo que eu te conto a experiência de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o terceiro filme do Homem-Formiga e da Vespa. Galera, eu vou ser honesto com vocês, eu vou ser honesto. As minhas expectativas, como eu demonstrei nos vídeos dos primeiros filmes, estavam boas. Eu estava com expectativas boas, porque, retomando, eu adorei o primeiro filme. Eu achei a história excelente, relacionável, bem desenvolvida, um bom equilíbrio entre drama e comédia, certo? Afinal, nós estamos falando de um cara que se denomina Homem-Formiga. E o filme ele se apega a esse lado mais de comédia de uma forma que não destoa do drama, faz a história ficar envolvente. O segundo filme eu não achei que teve tanta profundidade quanto o primeiro, mas ainda assim retornou em uma boa dose de comédia, uma comédia que não extrapolou tanto, cumpriu ali seu papel, uma história não muito desenvolvida, mas que teve seus pontos de desenvolvimento. Enfim, aí vamos para Quantumania, esse filme que promete trazer novos personagens, inclusive um vilão nível Thanos que promete aparecer em outros filmes também, sendo uma ameaça para os Vingadores. Então, expectativas consideráveis aí, certo? Só que elas não foram atendidas em boa parte da minha experiência ao assistir esse filme. Eu confesso, cara, eu acredito que teve muito desperdício, muita infantilização ali na história. Não tô dizendo infantilização no sentido de, por exemplo, quando você vai ver um filme, uma animação, e você vê que tem, né, de fato um clima, uma narrativa, uma construção em que a história ela acaba sendo aplicada para todas as idades, entende? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas infantilização no sentido pejorativo, onde algo que deveria ter sua profundidade, sua seriedade, um certo nível de intensidade, de perigo, acaba que sendo reduzido de uma forma que você olha e fala assim, caramba, você como espectador se sente ofendido, desconsiderado, como se, cara, é estranho, dá desgosto, entende? Mas vamos direto ao ponto, vamos começar aí com a história. Essa história que tinha, assim, você tem vários elementos em potencial na história. Você tem o que eu acredito que é mais perceptível, que seria o elemento de você, por não ter tido contato por muito tempo com uma pessoa amada, você de alguma forma tentar recuperar isso, estando com ela, entendendo tudo que se passou com ela, tentando passar o maior tempo possível com essa pessoa, protegê-la de uma possibilidade de estar distante dela novamente. Enfim, compensar o tempo perdido que você não teve com essa pessoa. Isso a gente consegue identificar através da Janet e da Hope, ou seja, uma relação de mãe e filha. Como nós vamos recapitular aí no segundo filme, a Janet, ela estava perdida no reino quântico, não é à toa que no segundo filme nós resgatamos ela. E também nós vemos isso aí com o Scott e com a Cassie. Aí a gente precisa retomar um pouco Vingadores Ultimato, porque nós vemos isso, se passaram 5 anos ali depois que o Thanos deu estalo em Vingadores Guerra Infinita. Aí o Scott ele estava preso no reino quântico, como nós vimos numa cena pós-créditos do segundo filme. Quando ele volta, a filha já está crescida, e nesse filme você tem aí um desejo dele de alguma forma compensar isso, ser um papel de mentor que ele não pôde ser nos últimos 5 anos. Então você tem ali, cara, uma oportunidade de se construir uma história emotiva dado a esses fatos, entende? Só que a impressão que eu tive, o que eu fui tendo de pensamento durante a experiência é que foi apenas
apenas uma situação. Ah, beleza, ambos estão tendo essa necessidade de compensar um tempo perdido, de proteger um outro, de ser um mentor, de alguma forma compensar isso, mas é isso. Foi citado, bora pro reino quântico, bora pra ação, bora pras criaturas estranhas, bora conhecer o antagonista e bora fugir daqui, e bora efeito especial, e é isso, sabe? Você tem ali menções em determinados momentos, ou não menções, mas você tem ali atitudes e expressões, né, e diálogos, interações entre esses personagens, em que você percebe que eles estão tentando ali assumir um papel de proteção, justamente para não perder aquilo que eles já não tiveram nos últimos 5 anos, ou mais, no caso da Hope e da Janet, por exemplo. Só que é isso, passou, ok, citação dessa ausência, dessa carência, dessa necessidade. Bora seguir para ação de novo em uma forma de conduzir esse fluxo, essa dinâmica, que para mim ela é rasa, ela é vazia, ela não é bem construída, não é bem forjada. Em contraste, cara, com essa, sabe, com essa ausência de uma boa narrativa, de uma boa construção sentimental, de uma boa construção emotiva, desse bom desenvolvimento desses laços e dessas carências, nós temos aí diálogos ridículos. Eu geralmente não falo isso, né, mas eu acho que eu encontrei o filme onde eu posso dizer que são diálogos ridículos, são diálogos pífios, são diálogos rasos. Nós temos o elemento do humor porque o próprio personagem Homem-Formiga, ele já é uma figura que atrai esse tipo de reação, certo? Mas ao contrário do que nós vimos no primeiro e no segundo filme, onde a comédia ela é equilibrada, onde a comédia ela realmente tem sua qualidade, aqui nesse filme eu achei ela muito infantilizada, muito chata, muito... Eu assim, eu tirava do filme com certeza, até porque nós temos um antagonista que ele traz a seriedade que muitas vezes nós não tínhamos no primeiro e no segundo filme. Não que isso seja exatamente uma coisa totalmente faltante no primeiro e segundo filme, mas aqui é de se entender que a seriedade vai ser maior. Mas ao invés de reduzir a comédia ou tentar adaptá-la para essa nova fase do Homem-Formiga, para essa nova jornada que os personagens vão passar, não, cara, acaba que tendo algumas piadas de um mau gosto. Eu vou ser honesto com vocês, de mau gosto, que descaracteriza os personagens, descontextualiza ali a situação, entende? Piadas que não precisavam ter, com personagens que tinham potencial e que esse potencial não é aproveitado e que com essas piadas eles acabam se tornando mais ridículos ainda, cara. Assim, não sei se foi a falta dos personagens humanos que já assumiam esse papel de comédia que nós vimos lá no primeiro e no segundo filme, que são amigos do Scott. Eles não estão nesse filme, infelizmente, porque pelo menos isso ajudava a salvar um pouco a minha experiência, mas eles não estão, e a substituição deles acaba sendo de uma forma, assim, com criaturas que já são difíceis de se relacionar por conta da sua forma, certo? Da sua forma física, por assim dizer, por conta da forma como elas se comunicam, por conta da sua durabilidade, porque elas não aparecem sempre. Então, assim, a comédia, cara, se era um ponto forte nos primeiros filmes, aqui eu passava reto. Ela até mesmo entra em momentos semelhantes a momentos que encontramos em Thor, Amor e Trovão. Ou seja, o momento é para ser sério, é de drama, é de ação, tem sua intensidade, beleza. Mas aí entra uma piada, um diálogo lá, cara, que você fala, meu Deus, eu não acredito nisso, cara, como é que pode? Não, quem escreveu esse roteiro? Quem escreveu esse diálogo? Pelo amor de Zeus, cara. Não, Zeus não. Os Zeus da Marvel não, pelo amor de Deus não. Não, esquece, deleta. Então assim, cara, é uma comédia horrível, né? Nós temos personagens mal aproveitados, nós temos uma comédia horrível, nós temos um Hank Pym. Eu quero muito falar do Hank Pym. Nós temos o Hank Pym que, se no primeiro filme ele muito se assemelhou, pelo menos pra mim, a um Tony Stark mais velho, mais ranzinza, e no segundo filme, apesar de ele não ter tanta profundidade quanto no primeiro, ele ainda era uma figura importante, uma figura de destaque, uma figura de presença. Nesse terceiro filme, cara, eu senti falta dessas características. Na minha opinião, ele é jogado completamente de escanteio. Ele tem ali, assim, uma mínima participação considerável na história, assim, de importância. Só que de resto, cara, ele é apenas um motorista de nave, ele é apenas um cara que ficou sabendo que a esposa, ela teve algumas aventuras no reino quântico, e um cara que tá ajudando, no caso a filha do Scott, a construir alguma coisa. E é isso, ele é meio que o tiozão, um tiozão que tem frases generalizadas, uma comedinha pífia. E é isso, cara. Eu fiquei com desgosto ao ver a forma como Hank Pym foi tratado nessa história. Sério, eu achei ele infinitamente melhor no primeiro filme e melhor no segundo filme. Aqui, cara, horrível.
horrível. Inclusive, eu acho que esse filme ele tem muitos elementos que assim, que ficam extremamente abaixo do primeiro filme e um pouco abaixo do segundo filme, porque o segundo filme ele tem erros ali, como eu comentei, né? Algumas inconsistências na minha opinião, algumas coisas que eu discordei, mas ele não deixa de ser um filme bom. Já nesse daqui, cara, foi difícil, viu? Isso aqui foi difícil. Eu senti um pouco de cansaço enquanto eu via o filme, sabe? Então, assim, cara, foi complicado. Talvez a necessidade de estruturar um vilão dentro de uma linha do tempo da Marvel contribuiu para ter uma confusão no roteiro, uma falta de profundidade nos personagens. É um verdadeiro carnaval esquecível, com várias cores, vários efeitos, personagens que têm potencial de serem interessantes e de terem sua profundidade, de serem desafiados, mas que só são mencionados, aparecem uma ou duas vezes quando a gente conhece personagem novo. São personagens que apelam mais para comédia do que por entendê-los mais a fundo, de uma forma mais interessante. E é isso, cara. É isso. Mas se eu fosse falar de um ponto positivo, esse ponto positivo é o vilão, é o antagonista, é o Kang, o Conquistador. Esse foi a salvação para eu achar a história interessante, ou pelo menos achar o arco dele na história interessante. A sua introdução, ela é boa porque a gente conhece o personagem, a gente conhece as motivações dele, a gente através das ações dele, das reações dele, de como que ele lida com os personagens, como que ele lida com o mundo, faz nós entendermos quem ele é e do que ele é capaz de fazer para alcançar a idealização dele do que seria, por exemplo, um universo perfeito ou universos perfeitos, entende? Então, ele é um personagem que ele consegue te transmitir medo, que consegue te transmitir uma sensação real de ameaça. Ele é um personagem que, apesar de ser poderoso, cara, ele é um personagem articulável. Ele é um personagem, cara, que assim, nos primeiros momentos ele deu uma impressão, só que aí ele passou outra de uma forma que foi uma dinâmica boa, foi num fluxo bom. Ao contrário da história inteira do filme, cara, que teve uma dinâmica ali que, sabe, não te fez ficar instigado, não te fez ficar interessado, atraído ali com as coisas acontecendo. Mas o Kang, ele não sofre com isso, ele é um excelente personagem. Ele desempenhou um antagonista de peso, de fato. Ele me fez pensar no que aconteceria com a história. Assim, a história ela tem um final ali que meio que já segue os moldes dos filmes da Marvel, assim, meio previsível, mas ele consegue te fazer cogitar no que pode acontecer, ou seja, questionar, tirar essa certeza de que você sabe o que vai acontecer no final, para você entender como esse personagem ele acaba sendo de um preciosismo nessa história tão ruim, entende? Então, é um ponto que me trouxe alívio, salvou. Foi quando eu vi ele sendo apresentado, desenvolvido, foi quando eu me ajustei na cadeira e pensei, caramba, não, agora a parada vai ser boa, entendeu? Agora realmente eu vou ser compensado aqui, finalmente. E, assim, você tirou alguma moral disso, Icari? Talvez que, assim, a gente tem que sempre falar a verdade para quem a gente ama. Talvez que, meu Deus, para que a gente tem que deixar as pessoas que a gente ama assumirem suas próprias jornadas, sem ficar com um certo protecionismo. Talvez que a gente não deva ser um otário. Cara, foi difícil, sabe? Assim, como eu disse, você tem elementos-chave na história que você olha e fala assim, ok, esse é um ponto de interesse, espero que isso seja desenvolvido, espero que isso seja interessante, que tenha profundidade. Só que aí vai passando o filme, você esquece, é tudo tão rápido, é tudo tão de um mau dinamismo, entende? Que, sabe, dá canseira, traz desânimo para você entender qual foi a mensagem que o filme tentou passar. Então, assim, eu citei esses pontos de moral, né, esses pontos de reflexão e de interpretação, mas custa você pensar nisso, porque a história, eu vou ser honesto com vocês, eu achei ruim, achei fraca comparado aos primeiros filmes, e o que salva é o antagonista, de fato. Eu gostei mais do antagonista do que dos protagonistas desse filme, não porque meio que relação entre Coringa e Batman, não, porque realmente o antagonista ele é muito melhor desenvolvido do que o protagonista, do que os coadjuvantes, do que, cara, enfim, é um desperdício e o Kang é o que salva. Mas enfim, vamos para outros pontos, como por exemplo, a atuação. Vou ser honesto com vocês. Eu lembro que eu cheguei a dar um destaque, por exemplo, pro Michael Douglas, lá no primeiro Homem-Formiga, pelo que eu lembro, certo? Mas aqui
Esquece, cara. Esquece. A gente vê uma articulação mais dramática aqui do Paul Rudd, né, de uma sensação maior de ameaça aqui nesse filme, mas eu acho que não chega a ser tanto assim, tão marcante quanto é, por exemplo, no primeiro filme, com toda a sua relação de tentar se redimir para conseguir a admiração da sua filha, das pessoas que o consideram e por aí vai. Então, nesse filme, cara, pra mim, o destaque vai com toda certeza pro Jonathan Majors como Kang, o Conquistador. Ele é o vilão, ele tem presença, cara, ele tem presença. Ele, junto com a sua atuação, salva o filme, te faz querer ver o filme até o final, entende, cara? Ele é a surpresa boa do filme. Então, o destaque vai pro Jonathan Majors. Sem dúvida, o resto, cara, o resto fez seu trabalho, tá? Vou dizer isso, o resto fez seu trabalho. Com respeito à cinematografia, gente, seguinte, é um filme da Marvel, nós estamos acostumados a ver efeitos especiais dos filmes da Marvel, certo? A gente tende a acreditar que vão ser bons, e se são bons, estão cumprindo a obrigação. Eu vou utilizar esse termo para esse filme. Cumprir a obrigação. Tinha que ser bom porque os caras ganham muito dinheiro, tinha que fazer um filme com excelentes efeitos especiais. Acabou, é isso. E a cinematografia, ela tá aliada a isso, certo? Então, fez a obrigação, me deixou imerso ali no reino quântico. Beleza, fechou. Não é nada, não chega a ser mais impressionante assim, entende? É isso. E com respeito à trilha sonora, eu achei ela completamente genérica. Se no primeiro filme eu tinha feito elogios, e no segundo eu fiz poucos elogios, mas fiz, esse daqui custou, cara. Custou, achei completamente genéricas junto com outras cenas que eu achei meio mas é assim mesmo? Enfim, você tá sentindo o desgosto que eu tô tendo ao falar desse filme? Enfim, essa é a minha experiência com Quantumania. Uma experiência aí que só o antagonista salvou ela. Uma experiência onde tinha muito potencial. Mas muito. Assim, não chega... Na minha opinião... Não, mentira. Eu ia dizer que chega a ser tão vergonhosa quanto Thor, Amor e Trovão. Eu só sei que assim como Thor, Amor e Trovão, eu achei um desperdício, tá? Mas... Assim, eu tô indo pro pêndulo de não recomendar esse filme. Mas eu vou recomendar só por causa do vilão. Como eu disse, você pode ter gostado do filme se você já assistiu, como eu já ouvi pessoas falando que gostaram do filme, tá? Como eu disse, minha opinião não é lei, só estou expressando a minha experiência, tá, galera? Mas eu vou recomendar só por causa do vilão. Só por causa... Na minha opinião, ele é o único cara que realmente está sólido, tá bem construído ali na narrativa, porque de resto, cara, se eu for assistir um filme na sessão da tarde, eu vou achar melhor desenvolvido do que, assim, 70% de Quantumania. Enfim, tá, eu tô com dificuldade até pra falar, galera. Bom, era isso que eu tinha pra dizer sobre Quantumania. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você já assistiu Quantumania, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não assistiu, se pretende assistir, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo filme da Marvel. Que seja bom em nome de Cristo. Grande abraço.